Ok, boa noite, bom dia, boa tarde, a quem estiver assistindo pela primeira vez. Aqui é mais um talk do grupo de pesquisa da UFPE em finanças digitais. Hoje temos a grata satisfação de ter o Ricardo Paixão como especialista em regulação e ele vai dar o seu testemunho sobre a mudança do arcabouço regulatório do mercado de capitais. E, antes de começar, já agradecendo o aceito do convite, o Ricardo, eu queria só dar uma palavrinha de agradecimento aos nossos parceiros, o César, o Departamento de Economia da UFPE, o Centro de Informática, o Softex Pernambuco e o CNPq, que nos certifica aqui como grupo de pesquisa brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos dar início a esse toque. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Eu tenho acompanhado suas falas, seus escritos aí em grupos coordenados pelo nosso colega Courtney, que é um grande gestor de... Eu não sei como ele consegue gerir tantos grupos, mas ele tem uma contribuição social enorme em aglutinar essas pessoas. Então, estamos em, pelo menos, alguns dos grupos dele, e depois eu vou até convidá-lo para pertencer ao nosso, mas, na realidade, eu queria que você nos informasse sobre a sua trajetória, como é que você chega à fundação do CRIA na Comissão de Valores Imobiliários, o que é o CRIA, qual é o papel dele. Eu sei que muita gente está ouvindo falar de Banco Central, PIX, DREX, mas tem um lado aqui associado, que é esse dos valores imobiliários, que pouca gente ainda entende, principalmente os jovens. Então, é importante você dar esse depoimento. E depois a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre o mercado de capitais e o mercado financeiro. Tá bom assim? Tá ótimo. Bom, professor, antes eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, sempre um prazer estar falando aí com o pessoal de Recife. Eu fico bastante à vontade, né, que eu também sou professor, então, assim, a plateia acadêmica, para mim, é uma coisa que eu já tenho aí uns anos aí de estrada, né? Então, é sempre muito prazer e renovado, e fico aí à disposição se tiver algum aluno do senhor aí que queira, tiver interesse em depois aprofundar alguns temas, que eu estou aqui, me coloco à disposição. Bom, como é que eu cheguei aqui? Eu tenho uma trajetória meio pouco peculiar, né? Eu fiz 2 cursos de graduação inicialmente, foi direito, foi matemática e biologia na UNB. Depois fiz um mestrado em biofísica e fiquei no exterior um tempo, em São Francisco, trabalhando com esse tipo de assunto, biofísica. E lá eu acabei me interagindo com coisas de TI, né? Você está no meio lá do Vale do Silício, então, tipo assim, aqui tá no ar. Então, aí comecei a trabalhar lá, voltei para o Brasil, montei uma startup. Foi uma startup de desenvolvimento. Eu fundei a startup em Uberlândia, que é um hub logístico. Lá tem grandes atacadistas, então, por exemplo, sei lá, tem vários, mas assim, talvez o Martins seja o mais conhecido. Da última vez que eu vi, tinha por volta de 6.000 caminhões, assim, uma coisa muito grande. São o hub, né? É como assim, essa lógica ela não está valendo tanto mais hoje em dia, mas assim, era basicamente São Paulo produzia e lá distribuía. Então, então a gente fazia programação de canal de satélite, uma série de coisas assim, inclusive de baixo nível. E isso acabou virando franquias locais da TOTUS, primeiro Microsigla, depois TOTUS, ali em Berlândia, depois Cuiabá, depois Berlândia, Cuiabá, Goiânia. Nessa época, quando a TOTUS assumiu, eu saí da empresa, aí resolvi estudar mais, fazer MBA, fiz MBA numa escola francesa que chama INSEAD. Foi aí, nessa época do MBA, há 20 anos atrás, foi 2001, 23 anos, o tempo passa, que eu me interessei por setor financeiro.
E na época do MBA eu fiz Summer no Morgan Stanley, numa mesa de corretagem de petróleo e gás, lá em Singapura, onde eu estava, né? A escola tem uma sede lá em Singapura, agora tem um no Emirados Árabes, se não me engano, em Doha. Além da sede principal, que fica na França, em Fontainebleau. Então, ali eu tive meus primeiros contatos, depois trabalhei com private equity, não satisfeito com isso, enquanto o povo, todo mundo que eu mexia, o pessoal estava ocupado em ganhar dinheiro, por exemplo, o pessoal da minha startup lá, estão todos muito bem hoje, não tem nada a reclamar, mas aí resolvi fazer doutorado, fiz doutorado em administração, para puxar, né, fiz MBA, então doutorado em administração na USP, na FE. E depois, já nessa época do doutorado, já foi enviesado para essa questão de mercado financeiro, já trabalhava em consultorias, a gente ajudava a montar banco, organizar banco, estruturar banco, esse tipo de coisa. Depois, mais ou menos 10 anos atrás, eu reconsiderei o que eu estava fazendo e entendi que, para mim, era uma boa opção entrar no serviço público naquela época, 10 anos atrás, mais ou menos. E hoje eu sou da Câmara dos Deputados, trabalho na área da Câmara, que mexe com essa parte de inovação financeira e assuntos correlatos. Então, a gente foi responsável para acompanhamento de alguns projetos de lei, talvez o mais conhecido deles tenha sido o projeto de lei 2303/2015, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, que virou a atual lei de regulação de cripto, né? A lei 14.478, aprovada em 30 de novembro de 2022, que é a lei hoje que regula os prestadores de serviço de cripto. Nesse meio tempo, eu fiz outra coisa, né? Tipo assim, não podia ficar tanto tempo fora de faculdade, não satisfeito em dar aula. Eu sempre fui professor voluntário, UNB. Eu nunca entrei nessa questão de fazer concurso, porque naquela época nem valia a pena, porque a gente devolvia dinheiro e era uma coisa problemática, então eu sempre fui voluntário. Então, eu já fui voluntário no direito, já fui voluntário na engenharia de produção, que por causa da administração, né? Produção é ADM com cálculo, né? Como dizem por aí. Durante esse tempo todo eu tive uma atividade acadêmica de projeto de pesquisa, né? Sempre apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do DF, que é equivalente à FAPESP, deve ter algum aí em Pernambuco igual, né? Então, Tem a FACEP e eu fui presidente dela. Você foi presidente, pois é. Aqui, a daqui sempre nos apoiou desde o começo, e a atividade acadêmica que eu tive foi tocar um programa do Banco Central. Nessa altura, eu comecei a mexer com o Banco Central ainda na época que eu fazia doutorado, 2005. Foi quando eles começaram, foi logo depois da implementação do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, quando eles já estavam olhando coisas que depois viriam a ser pagamento instantâneo e depois trazer pagamento para o perímetro regulatório, né? Que veio, ou seja, trazer isso para o Banco Central poder regular o pagamento. Isso aconteceu só a partir de uma lei de 2013, que é a Lei 12.865 de 2013, né, que criou uma série de novidades, como instituições de pagamento, que hoje são dadas como, né, fala ao vento. Isso foi bem revolucionário. Então, eu acompanhei isso. Em 2018, o pessoal do DINF, do Banco Central, que é a área de tecnologia, e o pessoal tem nome e sobrenome, né? Na verdade, o Aristides Cavalcante Neto, que o título anterior dele lá era chefe do DINF, mas na prática ele era o CTO do Banco Central. Ele estava desenhando, ele teve uma vivência, ele foi para uma viagem para a Inglaterra, e lá eles estavam pensando, nessa época, né, é bom lembrar aí no paralelo, que em 2016, a FCA, que é o regulador financeiro britânico, eles lançaram a primeira sandbox, uma sandbox regulatória, né? Sandbox de 2016. Então estava tendo uma pressão muito grande, a gente está falando em 2018, já estava tendo uma pressão muito grande no Banco Central e outros bancos centrais, reguladores, para tomar iniciativas similares, né? O mercado queria ter essa possibilidade de ter uma coisa similar na sandbox. Então, Aristides viajou, ele viu um negócio lá que nem era bem a sandbox, que interessou mais para ele, foi um negócio chamado Fintech Accelerator, um negócio lá do Banco da Inglaterra, não da FCA, que lá é separado, né? Então, você tem o Banco da Inglaterra fazendo regulação sistêmica, prudencial, e você tem a FCA fazendo regulação de conduta.
Então, o que interessou ele foi essa questão do próprio Banco da Inglaterra. Esse Fintech Accelerator era um negócio que eles usavam para poder trazer, especialmente a empresa essas Big Four de contabilidade, Deloitte, Ernst Young, etc., para tocar projetos, trazer parceiros para tocar projetos de interesse do Banco Central. Então, essa foi a ideia dele aqui, porque isso ele conseguiria alavancar mais, ele conseguiria fazer mais coisas e digamos, aliviar um pouco a pressão que você tinha pelo fato do Banco Central ser uma autarquia federal, que isso aí causa uma série de constrangimentos. Você já foi gestora de faculdade, só sabe as dificuldades que são inerentes a esse tipo de coisa. Processo licitatório para qualquer coisa é complicado, né? Então, ele viu isso aí como uma possibilidade de trazer o setor privado para poder alavancar as ações do regulador. Disso aí nasceu o LIFT, o primeiro LIFT Lab, que o LIFT foi apresentado para o mercado em maio de 2018. E, ao longo de 2019, já a partir das primeiras entregas do LIFT, que aconteceram em março de 2019, inclusive, eu me lembro até hoje, o primeiro Lift Day, né, que é o evento de entrega 2019, que o Roberto Campos participou. Essa era uma iniciativa do ILA, do presidente que estava saindo, e o Roberto Campos, né, que já tinha sido... ele não tinha tomado posse ainda, mas já tinha sido nomeado. Faltava fazer aquela audiência no Senado, mas ele esteve lá no evento. Né? E... no outro ano, no ano seguinte, o OSX teve a ideia de, eventualmente, fazer um programa similar ao LIFT, do Banco Central, para universidades. E aí a gente concebeu o que viria a ser depois o Lift Learning. Né? E eu coordenei isso. Esse Lift Learning, basicamente, o grosso eram projetos. A ideia é trazer estudantes de universidade para poder resolver problemas reais do sistema financeiro. Então, isso incluía desde projetos de TI, a gente fez vários projetos, os projetos eram grandes. A gente sempre trazia uma empresa, fintech, banco, seja lá o que for, para propor um problema. E esses problemas, a execução, o desenvolvimento disso era uma coisa por volta de 5 a 6 meses, com uma equipe de até 10 pessoas, devs. Né? Então, a gente realmente entregava código, GitHub, a coisa toda. E também você tem um aspecto regulatório, né, que olhava para questões regulatórias, isso era tocado mais com gente de direito. Isso rodou do final de 2019, foi lançado em 28 de novembro de 2019, pelo já Roberto Campos. E eu fui coordenador geral desse Lift Learning até abril do ano passado. Né? Desde então, a fundação lá dos servidores do Banco Central, a Fenasbac, tem tocado um operacional disso aí, eu não sei bem o que estão fazendo, mas pelo que eu entendi, parece que assinaram vários acordos de cooperação tecnológica e aí estão tocando dessa maneira. Bom, já no passado, o presidente da CVM, o João Pedro Nascimento, tinha me procurado que queria fazer um conceito similar de trazer o setor privado para o regulador, né, de valores imobiliários, para a CVM, similar à ideia do Banco Central. É similar, mas não igual, né? Assim, porque a gente tem que pensar primeiro a natureza, como é que acontece a regulação da CVM, né? Só para tentando fazer um retrospecto para o pessoal de tecnologia que talvez não está tão ciente assim de como é que o arcabouço regulatório financeiro funciona. O Banco Central basicamente regula instituições financeiras. Instituições financeiras vão desde bancos até financeiras, naquelas financeiras tradicionais, sistemas de cooperativa, aí Sicredi, Sicob, consórcio, muita gente esquece, né, que o Banco Central regula consórcio, e depois, desde 2013, também IPs, né, instituições de pagamento. Agora, o que deve dar aí o Banco Central esse total, esse perímetro regulatório do Banco Central. As IPs são a maior parte. Hoje, apesar do fato dessas IPs terem surgido em 2013, é bom sempre lembrar, aí, especialmente para a geração mais jovem, que o Nubank surgiu como uma IP, né? Então, surgiu como uma IP porque em 2013, quando lá o David Vélez e a galera dele lá quiseram montar, eles não tinham como ter uma licença. Então, o processo de obter uma licença do Banco Central é um processo árduo, burocrático, difícil, complexo.
né? Então, naquela época, a lei veio de tal maneira que a lei deu uma espécie de sandbox para o mercado, né? Então, assim, quem quisesse montar dentro de uma volumetria, né, de quantidade de transações, valores transacionados limitado, podia abrir sem ter licença depois, à medida que o negócio desbancasse, se alavancasse, eventualmente entrava com pedido de licença. Isso realmente teve uma movimentação bastante grande. Então, por exemplo, voltando a falar do período regulatório, o Banco Central deve ter, a gente tem por volta de 1.500 IPs, IPs, o grosso dessas IPs é o que a gente chama emissor de moeda eletrônica. Na verdade, isso na terminologia do Banco Central, o que na prática, o que a gente está falando de emissores de cartão, tanto de débito quanto de crédito. Mas IPs tem também adquirentes, né, que são, na linguagem do Banco Central, são chamados de credenciadores, são essas empresas de maquininha, e você tem instituidor de arranjo de pagamento. Né? Os instituidores de arranjo de pagamento mais conhecidos são as bandeiras tradicionais que todo mundo usa aí, né? Visa, Mastercard, etc. Então, de IPs, o grosso delas sendo esses emissores de cartão, já deve ter por volta de 1.500, bancos, uns 160, 170, financeiras, eu não estou a par exatamente desse número, mas 400, 500, e distribuidoras de valor imobiliário, corretoras e distribuidoras, o Banco Central só autoriza a licença de funcionamento, né? A operação é com a CVM. Então, assim, a gente pode falar que o Banco Central tem por volta do perímetro regulatório aí, grosso modo falando, por volta de uns 3, 4 mil entidades, né? O que já dá trabalho. Agora, a CVM tem por volta de 60 mil regulados, né? Que a CVM regula até, por exemplo, coisas como esses agentes financeiros que funcionam, agente da XP, né? Que vende investimento, ou do BTG, ou seja lá do que for. Então, o Banco Central, a CVM credencia cada um daqueles agentes, né? Então, também regula corretoras e regula o mercado de intermediários, né? O que são esses intermediários? Intermediários são coisas como a própria B3 e as coisas que estão dentro da B3, né? Na B3 tem 3 coisas que são: a bolsa, você tem a CETIP e finalmente você tem uma bolsa de derivativos, né? A CETIP é uma bolsa de títulos e você tem uma bolsa de derivativos, que é a antiga BMF. E, finalmente, você tem a bolsa de equity. Então, tipo assim, todo o funcionamento desses intermediários é feito pela CVM. Dada pela... assim, outra comparação que vale é o seguinte: o Banco Central tem por volta de 4 mil servidores, a CVM tem 400. Como é que você explica a mágica? Né? Por exemplo, da CVM tocar 60 mil regulados e o Banco Central ter 10 vezes mais gente e regular só 4 mil. É porque, no caso da CVM, você tem a autorregulação. A autorregulação ela é feita de 2 lados. A autorregulação da própria Bolsa é feita, tem uma entidade que é parte da B3, que chama BSM, que faz a autorregulação de questões relacionadas às operações da Bolsa, da CETIP e do mercado de derivativos. E, além disso, para todo o mercado de fundos tem a BIMA, né, que é uma associação de bancos, gestoras e etc., que tem um passo de autorregulação que é importante. Isso já é tradicional no Brasil, isso existe, não exatamente dessa forma, mas esse modelo, mais ou menos, tem um modelo não de regulação direta, mas também que a autorregulação faz parte importante, desde mais ou menos como a CVM foi criada, né? Bom lembrar que o Banco Central... Essas coisas, reguladores financeiros no Brasil são recentes, né? O Banco Central, na forma que a gente conhece hoje, mais ou menos surgiu na Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964, foi instituído no ano seguinte, 65, e a CVM foi instituída em 1976, por volta de mais ou menos 10 anos depois. Então, a natureza dos problemas da CVM, por exemplo, o Banco Central tem uma área de tecnologia própria. Vide aí, por exemplo, o fato do Banco Central administrar o PIX. A CVM não, né? Assim, se não me engano, a quantidade de servidores da CVM dedicada à tecnologia são por volta de 30. Né? Então, tipo assim, isso tem outra função, não é, obviamente, pela essa própria quantidade, não tem como, a CVM não tem um sistema próprio, eles não administram um sistema de liquidação como o Banco Central faz. Então, é diferente. Então, o regulador se preocupa mais com a evolução regulatória para o mercado. Então, a gente teve que formatar o centro, CRIA, já entrando um pouco nisso aí,
de uma maneira diferente do que tinha lá no Banco Central, porque o T de Lift é de tecnologia. Aqui a gente não tem a priori, isso eventualmente pode mudar, depois eu entro no que pode mudar. A preocupação é avançar regras gerais de inovação de maneira a tornar o objetivo do centro esse, né? A abreviação simpática, o nome é dos cariocas, né? Não poderia deixar de ser esse CRIA, isso é um nome que veio de lá. Só carioca podia ter inventado esse nome. Mas, assim, o que significa a sigla, né? É Centro de Regulação e Inovação Aplicada, né? Então, o que é o objeto? O objeto são avançar a legislação, a regulação de mercado, de maneira a tornar o mercado de capitais mais acessível, né? Então, assim, só voltando, para que precisa de mercado de capitais, né? Qual que é a diferença? O que é mercado de capitais, né? Você tem, para uma empresa que busca financiamento, você tem basicamente duas maneiras dessa empresa obter esse financiamento. A primeira delas é o banco, né? Então, a empresa pode procurar um banco e conseguir um financiamento lá. Então, ou a empresa pode vender dívida direto para o público. A empresa vender dívida direto para o público é o que a gente chama de mercado de capitais. Né? Então, hoje você tem vários instrumentos de dívida, de crédito privado, né? Você tem o governo, tem títulos, né? Então, todo mundo já deve ter visto falar da Selic, de uma série de coisas, né? Então, da mesma maneira que o Tesouro Direto, o governo vende sua própria dívida, uma empresa também pode vender sua dívida, títulos de dívida diretamente para o público, né? Isso é feito via mercado de capitais. Ah, mas eu nunca vi falar disso. De fato, a natureza desse mercado, especialmente o tipo de intermediários que tem lá, então a gente tem coisas como agente registrador, agente custodiante e uma série de outras coisas. Isso tem uma natureza um tanto cartorial, de um lado, isso é fato, mas algumas coisas dessas tem que existir mesmo, a função, né? Então, tipo assim, não é que a gente acha que a tecnologia, por exemplo, vai eliminar isso. Diga, por exemplo, veja agente fiduciário. E que, inclusive, é uma discussão que está tendo agora. Por exemplo, agente fiduciário é o sujeito que faz a cobrança se houver inadimplência em determinado título. Né? Por exemplo, a discussão com empresas de tecnologia, especialmente empresas de cripto, que elas queriam, para poder diminuir custo com o agente fiduciário, fosse o próprio emissor. Isso não pode, porque você tem um conflito de interesse brutal aí, né? Como é que o próprio emissor vai se cobrar de si próprio? Né? Então, isso não faz sentido. Então, assim, mas essa estrutura que foi necessária para que esse mercado de capitais funcionasse ao longo do tempo, hoje é uma estrutura cara. Como resultado disso, se eu dar um exemplo quantitativo, primeiro um exemplo do que isso é importante. Por exemplo, qualquer um aí que tem empresa, então aí para as pessoas que têm noção prática, né? Se você for no banco para poder obter capital de giro, que é capital para a empresa pagar despesa do dia a dia, né? Salário, contas, etc., isso aí por volta de 2% ou mais ao mês. Porque esse é um crédito que não é segurado, né? Não tem contrapartida. E dependendo do grau da empresa, a grande maioria das empresas vai pagar 2%, 2,5% para isso. Né? Por exemplo, a alternativa de mercado de capitais para isso, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, FDICs, você consegue uma taxa por volta de 1,5%, ou até menos, dependendo do tamanho disso aí. Né? Então, tipo assim, você tem um troço que a alternativa de o preço do dinheiro para uma empresa que tem capacidade de acionar mercado de capitais vis-à-vis o mercado bancário é por volta da metade. É muito mais barato. Agora, se muito mais barato, você me pergunta, por que mais empresas não usam? Porque o custo de entrada é alto, exatamente por causa desses intermediários. Por exemplo, no caso do FDIC, um FDIC hoje, para ser viável, ele tem que começar a ser um fundo a partir de 40, 50 milhões de reais. Isso aí restringe o tipo de empresa que tem acesso a esse tipo de mercado, né? São empresas que têm recebido, primeiro tem que ter recebido o suficiente para fazer um fundo de 40, 50 milhões de reais para a dívida do dia a dia, né? Para a dívida do dia a dia, que a gente está falando de capital de giro. Então, isso é uma coisa muito cara. Então, o trabalho do centro é a gente fazer evolução de institutos regulatórios, depois eu posso dizer exatamente alguns desses que a gente está trabalhando, para tornar esse mercado de capitais aí mais acessível e a gente conseguir ter a presença de empresas menores, além das grandes que tradicionalmente sempre usaram o mercado de capitais. Acho que não sei se eu dei essa introdução, eu falei demais, então... Não, tá, foi ótimo. Eu tinha estruturado algumas coisas, mas você avançou bem.
Eu só pontuaria algo para você elaborar um pouco mais. De fato, eu peguei aqui uma estatística do Roberto Campos, uma apresentação dele, falando do crescimento do mercado de capitais, apontando que o número de contas de pessoas físicas na B3 em 2015 era da ordem de 600 mil pessoas, e em 2022 já estava em 5,8 milhões de pessoas. Ou seja, esse crescimento absurdo se deu muito em função da melhoria da tecnologia de acesso a isso. Eu queria saber se foi isso mesmo ou teve alguma outra variável que levou a esse crescimento de pessoas físicas na Bolsa. Pois é, professor, então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante distinguir é que Bolsa é um mercado secundário, né? Então, tipo assim, as empresas não estão mais levantando dívida ali. Aquilo é negociação à Bolsa, todo o procedimento, o índice, Bovespa, etc. Isso é um mercado secundário de empresas que já levantaram capital, né? E ali está tendo transação dos valores imobiliários, no caso, são ações, e aquilo não tem impacto do ponto de vista, digamos, da empresa, por exemplo, diminuir custo de captação, né? É o que acontece no mercado secundário, que é no mercado de bolsa. Agora, explicação para isso. Por que eu acredito? A presença de IPs, você veja bem, a gente está falando aqui, uma IP, para todo princípio prático, uma instituição de pagamento, aquele negócio que a gente falou lá que surgiu a partir da lei de 2013, isso não tinha nada. Você veja, a gente tinha, sei lá, 150, 160 bancos. Isso no Brasil, esse número, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, está em geral caindo. Esse número de bancos no Brasil está mais ou menos mesmo nos últimos 40, 50 anos. Mais para cá, mais para lá, mas assim, é por aí. Né? 150, 200 bancos. Né? De repente, de 2013 para cá, a gente tem mais 1.500 atores. Tem limitações, não vou entrar aqui no mérito, o que uma IP pode fazer com a instituição financeira. Tipo assim, não é o caso, mas como vitrine, como maneira de expor o produto para a venda, expor para o público, técnica de marketing, de acesso, etc. E tal, eu acho que o advento dessas IPs, só olhar o número, né? De repente, a gente tem 1.500 coisas querendo vender mais troço onde não existia, né? Tem 40 anos que estava lá 200 bancos, 150 bancos, agora de repente, de 10 para cá, você tem 1.500 coisas, entre as quais uma coisa gigantesca, tipo o Nubank, né? Que é de 2013. Agora, só uma ressalva aqui, Ricardo. Quando eu falei desse crescimento, eu coloquei a tecnologia no destaque, só para lembrar que, e você corrigiu, que aí já está levantado o capital, mais o mercado secundário, mas eu queria ressaltar que no crescimento das IPs, o que conta também é um avanço das fintechs, né? Não, mas assim, IPs, na verdade, professor, IP, na verdade, assim, é praticamente outro nome para fintech. Certo. Eu diria que 90% das fintechs que surgiram ou são IPs ou foram ou presta serviço direto para esse ecossistema, porque, tipo assim, eu preciso de ter uma coisa próxima de uma IP ou de uma entidade regulada para me ter acesso, por exemplo, ao sistema de transferência, por exemplo, como o Pix. Né? Isso pode ser feito através de uma licença própria, né? A pessoa conseguir lá a licença, por exemplo, da instituição de pagamento ou da instituição financeira, pode ser feito de maneira mais rápida ainda, acessando produtos como o Banking as a Service, né? Que está à venda no mercado aí. Ou seja, você tem empresas que alugam, né, as licenças para que qualquer um que pague ali consiga acessar, e de repente você já tem aí um produto básico, você consegue emitir cartão, você consegue oferecer Pix para os clientes, etc. Então, na verdade, toda fintech, o crescimento de fintechs, ele é derivado dessa lei 2865. Então, aí a gente tem uma confluência de coisas, né? Eu acho que você tem uma questão legal, o ambiente mudou, né? O regulador entendeu isso. Essa evolução do Banco Central é uma evolução longa, uma evolução longa, porque, por exemplo, nesse mercado de pagamentos aí, é bom lembrar
que, digamos, até por volta de 2010 era uma lei da selva, né? Você não tinha nenhuma regulação, esse povo pegava, abusos praticados, especialmente taxas cobradas do pequeno varejo, sempre foram escorchantes, né? Assim, basicamente, você tinha uma transferência de renda da população para o setor financeiro via essas tarifas diversas que existiam aí, né? Que diminuíram. Então, assim, basta lembrar para quem tem idade como nós, né, professor? Assim, como pré-2013, você tinha você ia naqueles lugares lá que tinham, sei lá, 20 maquininhas de cartão, negócio assim com várias cores, né? Aquilo era a lei da selva, né? Do ponto de vista externo. Então, assim, o Banco Central civilizou isso ao longo do tempo. O Banco Central e outras coisas, né? O CAD, você tinha uma Secretaria de Defesa da Concorrência no Ministério da Justiça que não existe mais, que fez, por exemplo, que acabou a integração vertical que existia, por exemplo, entre credenciadores. Então, por exemplo, você tinha uma época que a VisaNet só aceitava, a VisaNet, entenda-se hoje a Cielo, e a Redcard, que era a atual rede do Itaú, por exemplo, uma receitasse a Visa, a outra só aceitava a Mastercard. Isso não tem nenhuma questão tecnológica que demandasse isso, né? É só uma questão de concorrencial mesmo, que você tinha um duopólio ali que precisava ser quebrado, né? Então, assim, é um processo que o Banco Central amadureceu ao longo de muito tempo, né? Então, essas coisas não surgem no vácuo. Então, a gente tem um conjunto de coisas, são um desenvolvimento histórico, uma orientação do BIS, que é o Standard Setter, né, de bancos centrais, que é o Bank of International Settlements, o Banco da Basileia, que dá normas padrão, né? Por exemplo, o PIX não surgiu do zero, né? Talvez muita gente não saiba, mas é uma recomendação do definidor de padrão, do BIS, que bancos centrais ou autoridades monetárias implementem sistemas de pagamento instantâneo, né? Isso é uma coisa que esse pessoal está fazendo há mais de 20 anos. Então, a prova disso aí é que o Brasil é late adopter, né? Então, tipo assim, PIX é de 2020, novembro de 2020. Na América Latina, eu acho que o primeiro sistema de pagamento instantâneo foi o SPEI mexicano de 2004, que nunca saiu do chão, por vários motivos. Não é o caso da gente discutir isso aqui agora. Mas, então, tipo assim, você tem um histórico de evolução do Banco Central que vem aí, você teve uma confluência de uma série de fatores. É a possibilidade de se ter esses banquinhos com a licença simplificada, né? Chame-se aí de fintech. Vamos parar de... Eu estou usando o nome burocrático, né? Estou usando o nome instituição de pagamento, mas pode chamar de fintech. Ou seja, fintech surgiu no Brasil por causa da 12865. E, obviamente, também a tecnologia, né? Mas a tecnologia vai para várias... A tecnologia, a melhor da tecnologia, ela é uma coisa horizontal, né? Então, tipo assim, a gente pode olhar a tecnologia e várias coisas. Por exemplo, um tipo de segmento que eu tenho bastante afinidade é o segmento de produção de vinho. Eu gosto muito de vinho, então, tipo assim, hoje, por exemplo, é tecnologicamente viável você ter vinícolas pequenas. Uhum. Porque você tem, né, todo o processo lá de coisas de inox, o processo lá fabril, você consegue fazer isso menor. Mesma coisa para cerveja artesanal, a mesma coisa para torrefação de café. Né? Na minha infância, por exemplo, uma torrefação de café era uma coisa que era, sei lá, uma casa inteira. Né? Então, hoje em dia, a torrefadeira de café é outra coisa do tamanho de uma geladeira. Uhum. Então, você pode ter isso numa salinha. Então, tipo assim, ou seja, na verdade, o que a gente viu de tecnologia do setor financeiro é uma evolução da tecnologia que aconteceu de maneira horizontal. Né? E você tem, no caso do Brasil, você tem uma confluência de fatores. Me permita pegar um exemplo só desse destaque que você deu de trazer capital para segmentos econômicos. Você organizou recentemente um evento extraordinário chamado Tecnologia e Democratização do Mercado de Capitais. Isso. Uhum. Eu acompanhei e vi, eu não conhecia, mas foi dado destaque a um painel do FIAGRO, que é o papel do mercado de capitais no campo. Uhum. Fala um pouquinho desse exemplo aí, porque é exatamente isso que você está envolvido, ou seja, como melhorar o acesso de capitais para alavancar os setores econômicos. Assim, só uma coisa, pegando em retrospecto, aquele negócio que eu estava falando, hoje, o mercado de equity, que é o mercado de ações, ele no Brasil é por volta de 1/100º do tamanho do mercado de dívida. Então, assim, ou seja, o mercado de dívida é 100 vezes o tamanho do mercado de equity.
Então, tipo assim, quando a gente está falando de mercado de capitais, grosso modo, a gente está falando de dívida, que é onde tem um impacto social, né? Que é onde tem um impacto social, que é onde a gente vai conseguir fazer política pública para diminuir capital, para diminuir o custo de capital de empresas menores, né? Que são a maior parte das empresas brasileiras. Que, em última análise, o que a gente está falando aqui, o centro, como qualquer iniciativa que venha da autarquia, é uma iniciativa de política pública. Então, ela tem que ter uma finalidade social clara e explícita. Então, tipo assim, o mercado que me parece interessante é o mercado de dívida. Assim, é bom notar que, apesar do fato do aumento da Bovespa ter ocorrido por esses vários motivos, né, talvez aumentaram as prateleiras, né, com essa teoria que a gente colocou aí, a Bovespa em si, eu acho, tipo assim, aqui agora eu vou abrir um parêntese, né, eu vou tirar o chapéu de coordenador de centro de regulador e vou colocar de cidadão normal investidor. Né? A Bovespa é uma catástrofe muito ruim, né? Como bolsa, né? Muito volátil. Então, tipo assim, eu já dei aula de finanças há muitos anos, e se a gente for olhar desde a fundação da Bovespa, dá uns 50 e poucos anos, até agora a média ponderada de retorno é igual a zero. Né? Então, assim, tem coisas piores, né? Tem coisas piores. Você pode pensar, por exemplo, da Venezuela, da Argentina, sempre pode ser pior, né? Que aí é negativo, sei lá quanto, mas assim, ou seja, zero até nem é tão ruim. Mas, tipo assim, você vê aquele negócio de holder, né? De eu segurar, de eu comprar ação, etc. Então, isso depende de onde você faz, né? O retorno do mercado americano, que hoje o principal índice é um índice da Standard & Poor's 500, né? O SP 500, ele dá uma média de 8% em dólar nos últimos 200 anos em equity. Então, toda essa conversa que a gente está falando de holder, etc. e tal, tipo assim, se aplica muito bem ao mercado americano. O mercado brasileiro de equity é muito ruim. É um mercado. Poucas empresas também, poucas. O índice tem 94 empresas, né? É bom lembrar, né? Então, é muito pouco, é muito raso, é muito volátil. Então, tipo assim, eu acho que do ponto de vista de mercado, equity, apesar do fato de ser visível, né? Porque você vê no noticiário, né? O dólar sobe, a bolsa cai, coisas assim, né? É relativamente irrelevante do ponto de vista político, do ponto de vista de política pública. Então, voltando aqui, a outra questão que o senhor colocou foi o quê mesmo? Desculpa. O FIAGRO, o FIAGRO. Assim, mostrando exatamente que o propósito do Centro, né, de Inovação Regulatória, ele tem bastante a ver com essa questão de democratização de acesso ao mercado de capitais, não com a gente não é o centro de tokenização da CVM, né, embora a gente trabalhe bastante com tokenização, é aumentar acesso. E, assim, o Fundo de Investimento nas Cadeias do Agronegócio, que é o FIAGRO, é uma iniciativa espetacular por vários motivos, assim, primeiro pela estrutura do fundo, né? Os três principais tipos de fundo que a gente tem no Brasil hoje são o fundo imobiliário, né? Os FIIs, os FDICs, que é os fundos de investimento de direitos creditórios, que é esse que a gente já comentou antes, e finalmente os FIPs, né? Que são basicamente fundos de investimento em participação de empresas, como por exemplo Private Equity. O FIAGRO vai ser o primeiro fundo que nasce multimercado. Né, que, em tese, ele vai poder ter qualquer tipo de ativo em qualquer mistura. Né? Isso mostra não só a pujança, né? O agro no Brasil é o setor mais produtivo, né? Enquanto a economia brasileira tem crescido a 2%, 3%, né? O agro tem crescido a 15%, 20%. Há décadas. Né? Então, assim, eu acho que está mais que na hora. Eu até nem me coloco aqui como diz o outro arauto desse tipo de coisa, que eu acho que é uma coisa que é óbvia, né? É óbvio, é óbvio. Que o segmento tem que ser valorizado, né? Então, tipo assim, tem há muita coisa, muita paródia aí a respeito, mas o fato é que um segmento que cresce a 15% se mostra claramente uma vantagem competitiva do Brasil, e é importante que tenha um apoio. Então, a própria criação do fundo, que foi criado por uma lei de 2021, que dá isenções tributárias que caracteriza o fundo, né? Isso mostra como isso foi rápido, né? Assim, eu trabalho no Congresso, eu nunca vi isso de um projeto de lei, tipo assim, entre o projeto de lei e a lei sancionada foram 3 meses. Isso só para a lei de cripto, que é uma lei que eu acompanho, essa que eu citei no exemplo anterior, né, do PL 2303, tipo assim, o PL foi protocolado em 2015, a lei foi aprovada final de 2022, foram 7 anos. Impressionante. Então, a lei de Fiagros conseguiram aprovar essa lei em 3 meses,
A bancada no Congresso é muito organizada, né, que é tocada pela Frente Parlamentar do Agro, KFPA. Mas, além disso aí tudo, é importante... o que a gente está olhando são maneiras, no caso específico do centro do CRIA, a gente está olhando... o FIAGRO ele foi objeto de uma consulta pública, a CVM normatizou rapidamente com a norma temporária para poder liberar o mercado para fazer algumas operações, pouco depois da lei ter sido aprovada em 2021. Então, a CVM criou o seguinte, vocês querem fazer FIAGRO, então, tipo assim, a gente vai ter FIAGRO de FDIC, se você quiser um FIAGRO só de direitos creditórios, você vai ter um FIAGRO imobiliário, se tiver imóveis, finalmente você vai ter um FIAGRO de participações, e cada coisa dessa vai seguir a lei que corresponde, né, a norma regulatória correspondente ao fundo imobiliário, ao FDIC ou ao fundo de participações, ao FIP. Isso resolveu o problema, mas uma coisa não é uma norma temporária, né? A CVM colocou a norma definitiva em consulta pública, que encerrou agora em janeiro passado, e o que a gente está discutindo são aspectos dessa minuta que a CVM colocou em consulta pública. Tem dois aspectos que a gente... Porque são 71 artigos, né? A gente não tem capacidade para poder focar na consulta pública como um todo. Em relação à FIAGRO, a gente está olhando dois pontos. O primeiro deles é um gatilho que a CVM colocou como proposta na minuta, que toda vez que o investimento ultrapassar 30%, em determinada classe do ativo, 30% do fundo, aquilo lá vai atrair, além da regulação de FIAGRO, vai atrair de maneira subsidiária, além da de FIAGRO, vai atrair a regulação do fundo específico. Então, tipo assim, se num FIAGRO, de repente, você passar de 30% de imóveis, além da regulação de FIAGRO, você vai ter que obedecer à regulação de fundo imobiliário. Vice-versa, mesma coisa para FDIC, mesma coisa para FIP. O argumento da CVM ter feito isso é basicamente para poder evitar a arbitragem regulatória, né? Para você não ter, por exemplo, um FIAGRO só de direito creditório competindo com um FDIC, né? Que são dois produtos que, na prática, vão ter lá o mesmo substrato, mas, eventualmente, um vai ter vantagens em determinada situação mais que um que outro. Para poder evitar esse tipo de coisa, a CVM fez esse negócio, né? Para poder evitar o que a gente chama de arbitragem regulatória, que é esse caso. Aí o entendimento da gente é diferente, é que, basicamente, o fundo foi criado com uma concessão tributária, né, da União, em favorecimento de um certo setor, e isso tem que ser visto no nosso entendimento do centro, né? Isso não é consenso na CVM. A gente entende que isso deve ser visto em relação aos ativos que compõem o fundo. Se a lei quis dar incentivo tributário para os ativos que compõem o fundo, que vem de determinado setor, nesse caso do agro, a regulação não tem mais nada a dizer sobre isso. Então, não há arbitragem regulatória, a não ser que se entenda que a própria lei está fazendo arbitragem regulatória, porque não tem sentido, né? A lei está acima da regulação infralegal. Um outro ponto é que a CVM colocou, né, entre o rol dos ativos admissíveis, a lei tem alguns, a CVM acrescentou o mercado de crédito carbono regulado, né? A gente não tem mercado de crédito carbono regulado ainda, esse é um troço que está em processo, e a gente está argumentando que, eventualmente, pelo menos para algumas classes de investidores, pode-se considerar o mercado de crédito voluntário. Esse mercado é muito problemático. Esse mercado voluntário é muito problemático. Por exemplo, se descobriu agora no início do ano que várias certificadoras aí estavam lançando créditos no mercado e se verificou depois que não faziam offset da emissão de carbono da maneira apropriada, né? Ou seja, você tinha uma espécie de greenwashing, e isso é crime, inclusive. Né? Então, é um mercado complicado, mas a gente está argumentando com a CVM que, enquanto, por exemplo, não tiver mercado regulado, eventualmente, pelo menos para investidores profissionais, né? Investidores profissionais são aquela categoria que tem acima de 10 milhões para investir. Certo. Eventualmente, assim, para adulto, vamos dizer assim, que não tenha isso para o público em geral, talvez a gente está entendendo que isso possa ser razoável. Então, assim, são esses dois aspectos que a gente está olhando. FIAGRO, mas, de qualquer jeito, a gente pretende continuar com essas pautas de olhar outros assuntos que não sejam tokenização diretamente relacionados com tokenização, porque a gente acha que essas coisas são relevantes e importantes do ponto de vista de democratização de acesso ao mercado de capitais. Nosso tempo está passando rápido, deixa de lhe sugar um pouquinho mais. Eu falo demais, né? Não, excelente. Foi tão importante que nem senti o tempo passar. Mas vamos tomar esse restante do tempinho agora para que você expresse quais seriam os
os obstáculos, os desafios que vocês enxergam como centro, como CVM, para o futuro, hein? Pois é, professor, acho que a grande questão agora é olhar de volta para essas tecnologias, né? Então, por exemplo, eu estava até mexendo com coisa do paper do Satoshi hoje. O paper lá de 2009, Bitcoin, lançou uma revolução, né? Isso é uma coisa que é fato. Não tem favor nenhum a ninguém para dizer isso, que efetivamente foi um fato. Mas, por mais que a tecnologia tenha sido revolucionária, e ninguém nega que a gente ainda não tem exemplos concretos, regulados, em economia real, do uso, por exemplo, de blockchains públicas. Mas a gente está entendendo, e isso é uma coisa para ser testada, que de usar esse tipo de tecnologia para que, eventualmente, alguns daqueles intermediários que a gente falou lá, agente fiduciário, registrador e daí por diante, a gente eventualmente consiga fazer isso de maneira mais eficiente e mais barato, né, para que isso já foi feito teste, por exemplo, você tem algumas empresas que estão fazendo teste, exemplo prático disso aí, você tem um consórcio que tem no centro uma startup que chama Leak, o CEO é o Daniel Cocchieri, está naqueles grupos lá, e eles fizeram um projeto com o Itaú e com um agente desse, um agente fiduciário grande, que é a Oliveira Trust, do Rio de Janeiro. E eles fizeram... Isso não foi uma oferta pública, né? Então não envolveu a CVM, porque o Itaú fez um placement privado. O Itaú estava numa ponta, tanto vendendo os créditos como comprando o produto, né? Eles fizeram um negócio que eles chamaram de TDIC, né? Seria uma espécie de FDIC tokenizado. E o Zé Alexandre, que é o CEO da Oliveira Trust, me falou, por exemplo, que eles conseguem viabilizar hoje FDIC de 10 milhões com essa estrutura dele. É claro que isso não está a ponto de ser ofertado, né? Isso só foi viável porque foi uma negociação fechada. Então, se é uma negociação fechada, você não envolve regulador, né? O regulador só aparece quando você faz uma oferta pública. Mas isso mostrou o potencial, né, de ter tecnologia, essas tecnologias de programação de blockchain, smart contracts e daí mais. Mas isso tem que ser efetivamente mostrado, sabe? Porque, por exemplo, Evidenciado, né? não, é evidenciado de maneira clara e inequívoca, e, por exemplo, o pessoal de cripto convive bastante também, especialmente empreendedores, grandes empreendedores, têm uma mentalidade assim, não, tá um chain. Isso sim, isso não é suficiente para trazer o conforto para o regulador, né? Então, assim, o nosso trabalho agora é ver de maneira detalhada essas tecnologias que a gente supõe que vão ser pervasivas, né? Que eventualmente você vai ter uma liquidação de dinheiro centralizado, tokenizada disponível, né? Via Drex, né? Que é um STR. STR é o sistema de liquidação de atacado do Banco Central hoje, sistema de transferência de reserva. A gente entende que Drex vai ser um STR 2.0, né? Ou seja, um STR no qual a gente vai ter liquidação heterogênea, uma liquidação tokenizada. Então, a gente entende que essas coisas têm esse potencial, o Banco Central está olhando, o piloto aí do Drex, a gente está olhando, então a fronteira para nós agora, hoje, é tentar entender e liberar o mercado de maneira pontual, onde for possível, aí posso até dar um exemplo, por que a gente está falando disso? Por exemplo, o mercado explodiu, especialmente o mercado de corretores de cripto, oferecendo esses tokens de renda fixa. Do ano passado, você tem uma série de produtos que foram feitos assim. Mas, como é típico nesse mercado, isso foi feito de maneira não regulada, alguém tomou iniciativa, o empreendedor, é o papel do empreendedor, né? E a CVM, para tentar acomodar, lançou 2 ofícios ano passado da superintendência da CVM, que mexe com securitização e agro, 2 ofícios, são ofícios 4 e 6 da SSE, que tentam adaptar a norma de crowdfunding, né, aquela coisa de investimento coletivo em empresas pequenas, para que se pudesse fazer oferta de tokens de dívida. Então, por exemplo, um trabalho que a gente está fazendo no centro agora é ver isso, porque, por exemplo, o que esses ofícios fizeram foi uma coisa rápida, o que eles conseguiriam fazer rápido para poder atender o mercado, né, para fazer alguma coisa, eles trouxeram uma série de problemas, né? Não poderia deixar de ser. Vou pegar alguns aqui. Por exemplo, em crowdfunding, lembre-se que isso aí são empresas de altíssimo risco, né? Isso aí é pré-early stage, né?
Então, assim, um troço altíssimo risco. Você para ir para a plataforma de crowdfunding significa que nem anjo achou, né? Nem Preside achou. Então, é altíssimo risco. Então, num ambiente como esse, por exemplo, você faz sentido o que a gente chama de prazo de lock-up, por exemplo. No caso da CVM 88 de 2020, a resolução da CVM que regulamenta isso, esse prazo de lock-up é de 120 dias. Então, ou seja, são 4 meses para que o emissor não fique fazendo emissões assim e dilua os investidores, né? Agora, por exemplo, se você for olhar para uma questão de dívida, isso não faz sentido, porque, por exemplo, vamos supor, com a dívida, o recebível vai ser, por exemplo, recebível de cartão de crédito. Assim, o recebível de cartão de crédito, o emissor está emitindo isso por segundo, às vezes. Né? Então, tipo, você tem um período de 120 dias lá, porque funciona para equity naquela situação de código. Aqui não usou jeito nenhum. A gente aqui a gente está tratando mercado de alto risco, margem alta. Né? Lá você está tratando mercado de baixo risco, porque os recebíveis são performados. Né? Então, tipo, você vai pegar o recebível de cartão, ele está performado, ou seja, o adquirente ele já deu ok, passou na maquininha. Então, ele está performado. O seu risco de crédito é o banco emissor do cartão, né? Que é um bom risco de crédito aqui no Brasil. Né? Seu risco de crédito, sei lá, Itaú, Banco do Brasil, etc. É bom, né? Não tem, acho que é um bom risco de crédito para se ter. Né? Então, assim, é diferente a natureza. E isso é para... O objetivo do indivíduo emitir dívida aqui é, por exemplo, ter acesso a capital de giro, né? Que é um troço ali para pagar a despesa do dia a dia. Então, tipo assim, é margem baixa, menos risco. Então, assim, não faz sentido, por exemplo, então a gente tem que adaptar coisas como, por exemplo, esse prazo de lockout. A mesma coisa, por exemplo, também é limite. Né? Por exemplo, uma empresa fazer uma emissão lá no crowdfunding, cada emissão tem um limite de 15 milhões. Então, para uma empresa, para um investimento de crowdfunding, para levantar um dinheiro, 15 milhões eu até acho muito. Dadas essas condições aí, pré-seed, investimento super arriscado e por diante. Mas agora a mesma coisa, para dívidas não faz nenhum sentido. Se eu colocar 15 milhões, porque é constante, né? A gente está com dívida, eu estou me aproximando do faturamento da empresa. Né? Que eu estou antecipando, por exemplo, uma empresa que faz muita venda de cartão de crédito, sei lá, o varejo, diria que, sei lá, 90% das vendas vem de recebível. Né? Da natureza do negócio. Então, tipo assim, aquilo lá, assim, se está se aproximando do faturamento da empresa, a gente, tipo assim, 15 milhões, isso aí, tipo assim, um supermercado médio fatura por mês. Uhum. Certo? Você concorda comigo? Uhum. Fatura por todo mês. Então, tipo, um supermercado médio, uma padaria grande. Né? Então, assim, essas coisas não funcionam. Então, a gente está trabalhando no sentido de melhorar isso e, eventualmente, ter uma plataforma própria para dívida. Da mesma maneira que a gente tem uma plataforma, que a CVM tem uma plataforma de oferta pública simplificada para ações, que é crowdfunding, um dos entregáveis do centro, que a gente deve entregar isso, ter isso numa forma razoável aí nos próximos 2 ou 3 meses, é exatamente ter uma proposta legislativa, uma proposta regulatória para a CVM, para poder ter uma plataforma simplificada de emissão de dívida. Já tem hoje para equity, para ações. Né? A ideia é que a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando com o mercado, com a CVM, para poder ter um PIP, né, que é o nome que a CVM dá para PIP, é Plataforma de Investimento Participativo. É o nome que a CVM dá para crowdfunding. Né? A gente tem um PIP de ações e um PIP para dívida, ou seja, uma plataforma para emissão simplificada, que aí, nesse caso, tecnologia vai ter, provavelmente, um papel bastante importante, como já está acontecendo aí hoje, né? Porque várias dessas ofertas de token de renda fixa são vendidas via oferta de token. Muito bem. Só para finalizar, Ricardo, uma dimensão mais teórica aqui para a gente colocar no âmbito acadêmico. Eu me preparando para formular as perguntas que você reverteu de maneira brilhante, não precisei recorrer aqui, mas é que na teoria da regulação econômica, a teoria que prevalece, que é do George Stigler, ele diz que o regulador é capturado pelo regulado. E o que a gente está vendo com os papéis atuais do Banco Central e da CVM é um outro approach da regulação, que é
de indução e formação de mercados. Ou seja, é impressionante como a gente, aqui no Brasil, por estar numa certa fronteira dessas inovações, a concepção que a gente deve ter da regulação é um pouquinho mais otimista do que essa do Stigler, que o regulado captura o regulador, para a gente observar a importância que o Estado está tendo em promover mercados, que é um papel interessante e que contribui para o desenvolvimento do país. Então, qual a sua leitura nisso? Professor, eu acho assim, como tudo na vida, assim, é uma coisa intermediária, né? Então, tipo assim, como dizia lá os clássicos lá em latim, né? Aurea mediocritas, né? Você tem uma média boa, que aí eu acho que tem que ser um grau de malícia, que são as duas coisas. Eu acho que, por exemplo, pegar a história do Banco Central, que é mais longa, o Banco Central tem uma cisão na atuação que eles têm, digamos, muito clara, assim, digamos, a partir de meados dos anos 2000. Porque mas tem que entender algumas coisas, né? Historicamente, eu não quero ir muito para trás, lá dos anos 60, que aí, tipo assim, se Não, perderia. do Plano Real para cá. Traga do O Plano Real para cá. Pois é, aí o Plano Real, né? Não, mas, assim, o Plano Real, quando fizeram o Plano Real, é bom falar alguns números daquela época. Por exemplo, os bancos, do sistema financeiro como um todo, banco, 35% das receitas médias eram float. Né? Ou seja, que banco fazia dinheiro com a inflação. Né? Então, fazia aquele... Né? Como é que chamava aquele negócio? Esqueci o nome. Até eu já não tenho tanta idade assim para ficar lembrando como é que é Open Market, né? Sei lá, o negócio que girava, que usava título de curto prazo, que não tem. Você tinha título de um dia, né? Então, e dos bancos públicos, o float chegava a 70%. Né? Então, por exemplo, eles já tinham uma ideia que, da maneira que o real foi feito, você teria um negócio meio assim, com inflação. Né? Um troço que iria assim, né? Uma exponencial, que ela ia pum. Então, assim, ao mesmo tempo que o troço ia pum, significa que, de repente, iam sumir 30% das receitas do sistema bancário. Né? Então, havia um medo naquele pessoal gigantesco. Isso hoje em dia não é tão falado, mas se dá uma fuçada, acha. Que seria uma quebradeira geral, né? Então, tipo assim, uma quebradeira bancária, realmente, ela tem seus problemas. Assim, um bom exemplo daquela época, inclusive de 94, é que você teve uma quebradeira bancária na Venezuela. Não tem nada a ver com o Hugo Chávez, né? Isso era muito antes. Né? Então, essa quebradeira que teve na Venezuela, o regulador não interviu. Isso dificilmente acontece. Eu acho que eu nunca vi falar de nenhum caso que isso tenha acontecido. Você está tendo uma quebradeira de banco em cadeia e que você não tem interferência no regulador, né? Tipo assim. Mas lá não interviram, então serviu como, né, um exemplo. Né? Eles tiveram uma queda de 10% do PIB. Isso equivale mais ou menos a uma guerra. Então, tipo assim, os caras tinham uma certa razão de olhar para o sistema bancário assim, meio como de vidro. Né? Então, assim, a opinião do Banco Central sobre banco durante muito tempo é que banco é bom, banco bom é banco gordo ganhando dinheiro. Então, assim, vamos entender isso aí da melhor maneira possível, né? Que a intenção era o regulador benevolente, vamos fazer assim só, né? O regulador benevolente que é o que estão pensando aí para que você não tenha uma catástrofe bancária e que o Brasil não perca 10% do PIB. Né? Mas isso teve um custo social, né? Essa postura do Banco Central teve um custo social. Você teve uma transferência brutal de renda da sociedade para o setor financeiro. Então, isso aí você não precisa ser André Lara Rezende, se converter e virar economista heterodoxo para poder falar isso, que isso é um fato. Então, eu fui responsável técnico para tocar uma CPI que examinou pirâmides financeiras e outros tipos de fraude, mas aí, obviamente, como essas coisas todas são ligadas com o banco, instituição de pagamento, essas coisas, a gente viu muita coisa. Isso aí me deu, assim, um certo, né, grain of salt, né, como diz os gringos lá, né? Então, assim, nada é 100%, né? Então, tipo assim, só gente muito ingênua que nunca mexeu com a prática vai fazer
vai falar um negócio que, ou tipo assim, não tem que ter regulação, ou tem que ter muita regulação. Então, tipo assim, a coisa na prática é uma coisa que vai se assentando. Fato histórico isso aí dá um bom chute aí para quem queira fazer aí um TCC, né, uma dissertação de mestrado. É como o Banco Central, por exemplo, mudou a orientação de ser, por exemplo, um regulador pró-competitivo. Né? Assim, outro exemplo que mostra isso claramente é a pendenga que eles tiveram com o CAD durante, sei lá, 15 anos, do Banco Central querer que todos os processos de instituição financeira passassem apenas pelo Banco Central, não pelo sistema de defesa da concorrência, né? Então, tipo assim, isso sempre foi entendido de maneira pior possível, né? Que o Banco Central exatamente estava fazendo papel aí de regulador capturado, né? Então, assim, iria passar boi e passar boiada. Aham. Se é ou se não é, o fato é que isso acabou. Eles fizeram um acordo hoje você tem um ato completo. Eu me lembro desse acordo. Uhum. Pois é. Que acabou essa pendência. Curiosamente, o leading case, né, que é o que inaugurou isso aí, que fez o grande teste, foi a venda da XP para o Itaú, que todo mundo achava que o Banco Central ia ser assim, super pró-banco, né? Ia defender banco, etc. E tal. E o que eles fizeram foi super elegante, porque quando o Itaú comprou a XP, que era sabido no mercado que o Itaú comprou a XP para matar, né? Poder matar a XP. Então, aí, o que o Banco Central falou assim, o CAD deixou passar a boiada. Eu conheço o processo, é uma vergonha. Uma vergonha esse processo no CAD lá. Passou boiada, o argumento foi dos mais ingênuos, inclusive o relator foi um professor meu na época, Paulo Burnier, que era conselheiro do CAD, ele tinha os argumentos, literalmente fez o parecer dele foi tipo um copy-paste dos advogados do Itaú. Né? O Banco Central fez uma coisa completamente diferente. O Banco Central falou assim, pode vender, desde que, por exemplo, você tinha o Itaú tinha concedido aos donos da XP opções de venda firmes, no matter what. Então, assim, se a empresa dissolvesse, virasse pó, os caras tinham um contrato que o Itaú tinha que pagar para eles não sei quanto, 1 bilhão, sei lá quanto for. A Bolsa falou assim, pode vender, essas opções estão nulas. Então, isso foi um troço, assim, super... Estranho, né? Sofisticado. Não foi estranho, né? Mas, tipo assim, isso foi elegante, extremamente elegante. Foi, assim, um ponto do problema. Então, tipo assim, pode fazer operação, mas as opções de venda são nulas. Né? Então, assim, isso marcou uma virada do Banco Central, não só isso, mas outras coisas. E o Banco Central, assim, de maneira macro, tem problemas micro, mas, assim, de maneira macro, estou falando do Banco Central, eu conheço mais o Banco Central, né? Tipo assim, eu lidei com o Banco Central há mais de 20 anos, tá? Tipo assim, estou lidando com a CVM há 1 ano. Então, houve uma mudança de orientação, sim. Então, de algum tempo, né? 10 anos, ou alguma coisa assim, que o Banco Central passou a ser um regulador muito pró-mercado e pró-concorrência, né? Que é mais importante do ponto de vista de política pública. Isso é um fato que eu acho que a CVM, nesse aspecto, é inevitável, né, que o Banco Central é o grande regulador que tem, que, tipo assim, que a gestão da CVM tem olhado para lá e puxou, mas é fato que aqui os reguladores estão sendo indutores de inovação. Pode ser um troço que deu um nó aí na cabeça de muita gente pensar nisso, né? Mas eu acho assim, como tudo na vida, é relativo. Então, tipo assim, sim, tem um grande mérito, mas o passado tem que ser levado em conta, né? Você não tem como jogar o passado embaixo do tapete. E assim, tem que ficar atento, tem que ficar atento mesmo. Não tem nada give, não tem nada de graça. Um país em que até o passado é incerto, então. Ok, Ricardo, excelente entrevista. É uma pena que tivemos tão pouco tempo, ou o tempo passou tão rápido e de tão interessante que estava a conversa. Eu queria agradecer enormemente o seu tempo, a sua experiência aqui para contar para todos nós e espero recebê-lo em outras oportunidades mais à frente para que você também use esse canal aqui, se desejar estabelecer contato com o nosso grupo, fique bem à vontade e, enfim, estamos juntos nessa transformação do setor financeiro, tá bom? Professor, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né? Se tiverem alunos aí que tenham interesse pelos pontos que a gente está trabalhando, vai ser sempre um prazer conversar e tentar ajudar da melhor maneira possível. Fico à disposição. Muito obrigado. Tá bom, então. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau.